Som. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos muito a Deus pela presença de cada um de vocês. A mim, é a primeira vez que eu estou participando do congresso. Por coincidência, meu filho tem 4 aninhos, eu tenho um filho de 4 anos e outro de 2 anos. E isso para mim é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque vir para uma conferência como essa é buscar subsídios, aprendizados, conceitos, com o intuito de levar aos nossos filhos a palavra de Deus, o conhecimento que temos de Deus, levar aos nossos filhos a imagem de Deus. Eu gosto muito da palavra de John Piper, que aborda essa questão. Ele diz o seguinte: a maioria de nós somos educadores por intuição e tradição. E isso não é de tudo ruim. Educar é uma arte, não uma ciência. E os artistas não consultam manuais enquanto pintam. Mas nossas intuições e tradições humanas devem ser moldadas pela revelação de Deus. É isso o que Deus revelou na Bíblia. E isso que Deus revelou na Bíblia nos dá fundamentos e orientações como pais. Eu creio que isso seja o que esta conferência tem como objetivo, a OANSE tem como objetivo: ressaltar, destacar, ensinar, inculcar fundamentos bíblicos que nos orientem na arte de educar nossas crianças e adolescentes. E nós temos que fazer isso na dependência de Deus. Precisamos de Deus para isso. Nós todos precisamos da orientação divina para que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração. E ao abrir os olhos do nosso coração, Ele possa nos revelar as verdades das Escrituras e também nos capacite a oferecer aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos, primeiramente com nossa vida, em segundo lugar com aquilo que falamos. E nesse sentido eu gostaria aqui de pedir que o nosso pastor, primeiramente agradecer aqui ao pastor Marcos dessa igreja, que recebe essa conferência com muito carinho. Com certeza esse agradecimento à sua pessoa se estende a todos os membros dessa igreja. Gostaria que o irmão, por favor, viesse aqui e orasse por essa conferência, para que Deus instrua a todos, que Deus nos instrua, que Deus nos use com graça. Você pode ficar em pé para a gente orar junto? Senhor, eu quero nesta noite, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, como pais, professores, avós, influenciadores das nossas crianças, uma oportunidade tão especial da gente debater, ouvir, aprender um pouco, para que em parceria nós possamos ser canal da bênção do Senhor para a vida das nossas crianças que estão vivendo um momento tão desafiador por causa da própria realidade que nos cerca. Que nós sejamos, ó Deus, nesses dias, hoje, amanhã, impactados pela Tua Palavra, abençoados pela comunhão, que possamos sair daqui prontos para sermos melhores professores, melhores pais, melhores avós, melhores influenciadores para o bem das nossas crianças. Por isso, abençoe cada palavra, abençoe cada momento que vamos ter, que até mesmo nos intervalos
nos bate-papos de momentos de intervalo, nós possamos crescer de alguma forma na comunhão e crescer no conhecimento e crescer no aprendizado. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Tão bom a gente se reunir para aprender da palavra, pegar orientações, podemos aplicar na prática do nosso lar, no nosso dia a dia com os nossos filhos. E é tão bom, no meio disso, a gente cantar louvores ao Senhor. Salmo 92 diz que bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ó Altíssimo, Deus, nosso Deus também. Nós vamos cantar agora a Ele algumas canções, vamos adorar esse Deus tão grande, em todos os sentidos. Amém? Vamos começar com o grande Jesus. Quão grande
Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma boa noite a todos. Eu sou o pastor Samuel, atualmente o diretor nacional da UANSE. E como UANSE, a gente já quer aqui agradecer por você estar aqui, separar essa noite e amanhã o dia todo, né? Para estarmos juntos, aprendendo e trabalhando na importância do ministério com crianças. Quem ama crianças aqui? Eu gosto de vir nessas conferências, porque quando a gente faz essa pergunta, todo mundo levanta a mão, né? Todos aqui eu tenho certeza que estão envolvidos de alguma forma, né? Abençoando crianças, ou como filhos, né? Tendo seus filhos, ou como líderes na igreja. E nós, como OANSE, amamos e esperamos que todas as crianças do mundo cheguem a conhecer, amar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração a cada dia. Então, esse tempo juntos aqui, hoje e amanhã, tem como foco principal as nossas crianças. Amém? Nós queremos passar um vídeo para que você entenda um pouquinho do 4.14, né? Por que 4.14? Você precisa prestar atenção nesse vídeo, que ele é bem rápido, aí com algumas coisas, mas ele fala algumas estatísticas importantíssimas. Esse vídeo foi feito em 2010, então talvez algumas estatísticas estejam um pouquinho defasadas, mas você vai ver como que nós precisamos urgentemente olhar para as nossas crianças de uma forma especial, de uma forma prioritária, não é? Como igreja, como pais, nós precisamos fazer isso. Vamos assistir esse vídeo então agora. É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará, lutará com eles? O número de pessoas nascidas nesta semana 2.684.934. O número de pessoas nascidas neste ano 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto os cientistas de 1.300 pessoas nasceram em todo o mundo, em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos
Ok, não nos perca, né? Terminou ali, né? Quero orar com você agora. Feche seus olhos e ouvindo um pouco das estatísticas aí, talvez você olhando para a realidade hoje das crianças que estão perto de você, né? O quanto elas precisam da nossa oração, né? O poder de Deus, né? Que pode transformar essa geração, dependemos dele. Vamos orar então agora. Santo e eterno Pai, colocamos diante do Senhor essa geração de crianças que está ao nosso redor hoje. E diante de nós, ó Deus, queremos não perder a oportunidade de impactar a vida deles de uma forma positiva, ó Pai, de uma forma cristã, que eles conheçam ao Senhor. Ó Deus, se alguma criança está perto de um de nós, que nós possamos pensar, orar por elas, fazer de tudo para que elas sejam libertas de algumas coisas que têm acontecido na atualidade. A tecnologia, a cultura do mundo, que tem influenciado tanto nossas crianças. Ó Deus, que pais sejam corajosos, como Josué pôde fazer nos tempos bíblicos lá atrás, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que igrejas, ó Deus, não percam os padrões, que igrejas invistam nas crianças, ó Deus, e que juntos aqui possamos aprender mais em como podemos fazer isso. Dedicamos e colocamos diante do Senhor a nossa vida para que ela seja usada para impactar a vida de outros, principalmente das crianças. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido você a ficar de pé mais uma vez, mais um cântico. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu passava pelo corredor de casa, e o Marco falava,
Em agosto de 2015, mais ou menos, eu e o pastor Daniel estávamos fazendo uma viagem para Campinas, indo conhecer a Igreja Batista Cidade Universitária, mais ou menos ali naquele período. Fomos lá para conhecer nosso preletor, que vai estar aqui hoje, né, pastor Fernando Leite. Quero até pedir para ele já vir aqui. E eu lembro que nós fomos para propor uma parceria para a primeira conferência nacional que a gente estava tendo, iríamos realizar em 2016. O pastor nos recebeu tão bem lá e na nossa conversa ali por alguns minutos, uma das coisas que mais impactou a gente, eu e o Daniel, foi ouvir que a igreja, em 2015, se não me engano, estava fazendo um planejamento para 2040, era isso? Estou com a data certa na minha cabeça. E a igreja estava trabalhando, o pastor compartilhando com a gente sobre como que aquela igreja estava trabalhando num planejamento de 2040, né? E aí a gente ficou assim, rapaz, saímos de lá na viagem conversando sobre isso, né? E desde lá nós temos orado e pensado na possibilidade do pastor Fernando Leite estar conosco, falando exatamente sobre planejamentos, né? Como a gente pode organizar isso melhor. Então, pela graça de Deus, Deus permite aqui que o pastor Fernando Leite esteja conosco. É uma honra e um privilégio poder tê-lo aqui. Pastor, obrigado por todo o apoio até aqui na UANSE. O pastor está com a palavra. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Nas oportunidades que eu tenho de sair da igreja e ensinar fora, elas normalmente não estão muito associadas à ideia de fazer coisas novas para mim. Eu já tenho minha conta do que eu posso desenvolver de novo, e efetivamente o que eu pretendo falar com vocês nesses 3 dias não é alguma coisa nova. Deixa eu dar uma dada no que o Samuel falou aqui. A minha pretensão não é falar com vocês sobre planejamento, não. A minha pretensão com vocês é nesses 3 encontros que nós vamos ter juntos, hoje de noite, amanhã de manhã e amanhã à tarde, é falar sobre 3 assuntos diferentes sobre a perspectiva de ministério que nós devemos ter. Hoje, olhando especificamente sobre a matéria, o material básico com o qual estamos trabalhando, que são as crianças, aquelas pessoas a quem nós ministramos. A segunda, amanhã cedo, quero falar com vocês sobre o que é que Deus está fazendo. E a terceira, amanhã à tarde, quero falar com vocês sobre as mudanças que isso envolve na vida dessas pessoas e como é que elas se dão. Essa é a minha expectativa. Planejamento, alguma coisa, nós podemos sentar e conversar, mas efetivamente eu quero fortalecer esses três conceitos fundamentais no desenvolvimento do público com o qual a gente trabalha. Entrando então na minha mensagem de hoje, quero colocar para vocês que a percepção que eu tenho da sociedade, veja, eu já tenho 62 anos. Já deu para viver um bocado e perceber uma série de coisas. E uma das coisas que eu percebo com muito mais rapidez é que a quantidade de mudanças e alternativas que a nossa sociedade apresenta, seja na interpretação dos fatos, seja nas propostas das coisas como elas têm que ser, é enorme. Quando eu era garoto, você tinha cabelo curto e se tinha conseguido alguma liberdade, você tinha cabelo comprido. Hoje em dia, a quantidade de alternativas que tem, de maneira de se vestir, de se apresentar, etc., é brutal. As ondas vêm e vão com ideias novas e modismos que passam rapidamente. E nem sempre a leitura que se faz da sociedade humana está em acordo com o que as Escrituras descrevem. Acho que hoje em dia nós somos tão contaminados pela visão do que a sociedade tem de si mesma, do que é o ser humano, que
Meus irmãos, nós precisamos respirar um pouquinho, voltar para as Escrituras e ler nas Escrituras quem somos nós, quem são vocês, quem são as crianças que estão sob o seu cuidado. E eu quero, olhando para a passagem de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, eu quero apresentar com vocês aqui uma percepção, uma visão, um raio-x que Deus faz da sociedade humana. Veja, o texto começa dizendo: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Quando Paulo escreveu aos Efésios e falou sobre isso, vocês estavam mortos, e de alguma maneira, talvez um pouco diferente, quando a gente olha lá no versículo 23 de Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mensagem que ele escreve aos Efésios, eles estavam mortos, aqui em Romanos ele diz, vocês estavam carentes, e ele não estava sendo específico aos Efésios ou aos Romanos. Na verdade, essa visão que ele apresenta aqui é uma visão geral. Essa é uma descrição que Paulo apresenta de todo ser humano. Aqui é fato, ele estava fazendo uma referência àqueles Efésios que haviam chegado até Cristo. Mas isso vale para qualquer um de nós. E no caso das crianças que nós ministramos, alguns deles ainda estão naquela condição do passado dos Efésios, conforme foi descrito no versículo 1. E observem que ele diz, vocês estavam mortos. A expressão aqui é mortos, a palavra grega aqui é necros. É a palavra que forma o nosso necrotério, necrofilia. A ideia, quando ele coloca de que nós estávamos mortos, ou as pessoas ainda estão mortas, significa que as pessoas estão inaptas, sem condições, não qualificadas para se relacionarem com Deus. E como você vê, a causa morte é por causa da desobediência e de seus muitos pecados. O que leva as pessoas a estarem separadas e longe de Deus é por causa dos pecados, o que é negado nos nossos dias. Já bem anos e anos atrás, havia uma música que dizia, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Nunca isso foi tão verdade em termos de mentalidade quanto é hoje. Nós vivemos uma sociedade pluralista, o que é certo para você, diz ela, não necessariamente é certo para mim, o que é errado para mim não significa que é errado para você. O conceito de pecado está desaparecendo no contexto da nossa sociedade. Agora veja, o pecado que leva à morte era uma realidade dos romanos, era uma realidade dos Efésios, é uma realidade dos nossos dias, é uma realidade das crianças a quem nós ministramos. Então, a bem da verdade, o que eu quero passar para vocês nessa noite é que a morte define realidade do homem em seu estado natural, sem o verdadeiro relacionamento com Deus. Antes de alguém viver a experiência de um relacionamento com Deus, a condição dessa pessoa é estar morta. Ela está incapaz de se relacionar com Deus e incapaz de desfrutar do que Deus tem para ela. Você lembra da história do filho pródigo? Ele reluta, mas ele volta para casa, reconhecendo a sua culpa, e seu pai celebra, dizendo, meu filho estava morto e reviveu. Aquele filho estava sem condições de se relacionar com o pai, longe do pai, mas agora ele reviveu. Assim, o que eu gostaria de olhar com vocês hoje e fazer-nos olhar para todo o público com o qual nós estamos trabalhando com essa perspectiva. É um público de pessoas mortas. E o que eu gostaria de
trazer à tona com vocês nessa noite é que aqui no texto de Efésios 2, 1 a 3, nós encontramos os fatos que definem que essas pessoas estão espiritualmente mortas e estão com necessidade de uma poderosa e unilateral ação de Deus. Então, quais são esses fatos? 3 são os fatos que nós devemos considerar nessa noite. O primeiro fato é que o morto espiritualmente, ele vive conforme os padrões da sociedade secular. Veja o que ele diz ali no versículo 2: nos quais andastes outrora. Ou seja, ele está se referindo aqui ao tempo anterior da conversão dessas pessoas. No tempo que antecedia a conversão delas, outrora, eles estavam mortos. Isso significava, eles andavam. Em algumas traduções onde vai dizer, viviam. A ideia é que o estilo de vida delas é segundo o curso deste mundo. É segundo o padrão deste mundo. Essa expressãozinha que curso do mundo, traduziu 2 palavras gregas. Elas já têm em si algumas ideias semelhantes, mas essas 2 palavras juntas se encontrando e se cruzando nessa passagem é um fato curioso e incomum. A primeira delas, a palavra aion, que dá a tradução do curso, é a palavra que descreve um tempo, uma era, uma época. Então ele está dizendo que dentro da cronologia da história humana e do plano de Deus, tem um tempo, esse curso, esse tempo agora. Então, a primeira ideia do curso, ela focaliza a ideia de tempo, de ocasião. A segunda palavra mundo, a palavra cosmos, que foi traduzida para descrever muita gente, e também foi utilizada para descrever o mundo criado, o universo, mas aqui ela ganha a conotação de um sistema deste mundo, é um sistema que existe contrário a Deus. Então a ideia que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas desse mundo, elas estão no curso deste mundo. Muitos anos atrás, eu não sei se eu estava em Goiás ou Mato Grosso, não sei se o Rio Araguaia faz divisão entre esses 2 estados, lá no começo faz divisão. Lá no começo do rio, um amigo nos convidou, eu e meus 2 filhos, ele e 2 dos seus filhos, entramos no rio e deixamos as águas nos levarem por 2 ou 3 horas. Ele estava nos levando. Aquela era uma área segura que permitia fazer isso. Até que num certo momento ele disse, olha, quando nós estivermos chegando naquele ponto lá, nós vamos para o lado esquerdo. Perguntei por quê, ele falou, você vai ver. E nós, saindo para o lado esquerdo, nós percebemos que a água foi reduzindo, ficou raso. E nós saímos do rio. Andamos lateralmente ao rio e encontramos uma cachoeira. Essa é a razão. Nós seguimos o curso do rio, fomos levados por ele. A ideia aqui é que as pessoas do mundo, elas estão nesse curso desse rio que é o mundo, estão sendo levadas por ele. De que maneira? Primeiro, esse mundo define o que as pessoas devem pensar e como é que elas devem pensar. Houve tempo e lugar em que o nazismo era a visão de sociedade. E mesmo cristãos foram poucos aqueles que se opuseram àquela visão nazista. O comunismo. As ideias de esquerda têm sido implantadas ao longo do século passado.
Na China, na Rússia, só nesses 2 países, em busca da implantação dessa ideologia, foram cerca de 100 milhões de pessoas assassinadas, ou mais. Hoje o conceito de Estado Islâmico, as pessoas estão desenvolvendo ideias absolutamente humanas, sem respaldo nas escrituras, e as pessoas adotam. Pensemos no modelo de capitalismo, alguma ideologia que passou a existir na segunda metade do século XIX, em que as pessoas acabam acreditando, sim, que a razão da vida é ter recurso, é trabalhar, é comprar, e as pessoas vivem em função disso. De onde vem isso? É esse sistema que está dizendo para nós. E outros ismos da vida vão aparecendo. O humanismo que descreve que nós somos o centro do mundo. O hedonismo que vai dizer que todos nós devemos viver e buscar viver em torno do prazer. O consumismo e por aí afora. Esse mundo, ele está passando suas ideias. E as pessoas estão lutando por uma ou outra, e algumas dessas pessoas morrem por essas ideias. Mas não é só isso. Esse mundo passa para nós seus costumes. Lembra, aqui diz, nos quais andastes outrora. A ideia é que o estilo de vida das pessoas é esse. Elas estão andando de acordo com o estilo de vida delas é esse. E os costumes estão aí, estão nos dizendo. Nós vivemos numa época, acreditem vocês mais jovens, não era assim. Mas nas últimas décadas, talvez menos de 2 décadas, começou um processo de desvalorização da masculinidade. Você pode pegar os programas da televisão, homem não é nada. O ideal de um homem é ser igual a uma mulher. Aliás, hoje em dia, com a ideologia do gênero, está dizendo que não tem mais definido o sexo, somos nós que construímos. Foucault disse isso, defendeu isso, e a sociedade está indo atrás dele. E aí a gente escuta as pessoas falarem aí, não, você constrói o sexo. Alguns já disse, é possível ter 48 diferentes definições de sexo. Outros estão dizendo, são 60. E sabe, muito antes do aspecto biológico, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. Mas a sociedade está dizendo o que você tem que fazer. Você sabia que entre as pessoas que alcançaram a liberdade de efetivamente fazer uma cirurgia de mudança de sexo, gente, isso não existe. Existem cerca de 1.500 marcadores que definem sexo. Não é uma cirurgia que muda. E tanto não muda que alguns colocam entre as pessoas que fizeram cirurgia de mudança de sexo, existem até 20 vezes mais busca de suicídio do que quem não fez a cirurgia. 20 vezes mais. Mas o mundo está dizendo, é isso aí. A gente tem disponível na televisão em reality shows, não tem nada de realidade, gente. É tudo editado, inventado para pensar seus conceitos, seus hábitos, seus costumes. A maneira como a nossa sociedade cultua as celebridades. Ah, se foi a Meryl Streep que falou, está falado. Se é um ator, se é um atleta, está falado. Meses atrás eu estava num churrasco e o filho de um amigo, um garoto de 15 ou 16 anos, por aí, estava com uma bermuda, e a bermuda bem baixa, parecendo metade da cueca.
Eu falei, ei João, me diz uma coisa, por que você usa a bermuda tão baixa assim? Você só quietinho. Essa bermuda é meio curta. Eu fico com vergonha de mostrar o joelho. Eu falo, João, não. Você prefere mostrar a bunda do que o joelho? Mas alguém teve essa ideia de usar a roupa assim. Há quem diga, e há quem contrarie, que esse hábito surgiu dentro de prisões americanas e era uma maneira de transmitir a seguinte mensagem: eu estou aberto para uma relação homossexual. Há quem diga isso, há quem contrarie isso. Mas pensa, baixa o cara começar a andar com a calça na metade da bunda e todo mundo acha que é interessante usar. Todo respeito por vocês, meus irmãos, eu me divirto de ver homens e mulheres até bem arrumados e com uma calça novinha toda rasgada. Mas quem foi e inventou isso? Mas alguém joga a ideia e as pessoas vão assimilando aquele costume, aquele hábito. Tatuagens. Me impressiona o quanto as pessoas gostam de tatuagem. Senhores, não quero contrariar ninguém aqui, eu quero dizer o seguinte: eu, em termos bíblicos, eu não vejo razão para proibir tatuagem. Esse é o meu ponto de vista. Mas você já ouviu seu médico sobre o assunto? Você já ouviu sobre as consequências, as implicações e os riscos relacionados com ressonância ou tomografia que você tem que fazer? Já parou para pensar nisso? Aí alguém aparece lá, eu adorei esse peixinho. E aí faz a tatuagem do peixinho, é o símbolo do PCC. Mas está na moda. A sociedade humana está no curso do mundo, está sendo levada, as pessoas dizem, faz A, é A, faz B. Esse é um sinal de que está morto espiritualmente, está sendo levado. Algum tempo atrás eu percebi, no meio da minha congregação, que não eram poucas as pessoas que tinham, os rapazes, o cabelo meio comprido, puxado para frente. Eu falei assim, nossa, além de ser feio, né? De onde vem isso? Aí eu perguntei para a nossa líder de pré-adolescentes lá na igreja, falei, escuta, esses meninos estão usando isso. De onde vem essa ideia? Eles estão copiando de quem? Tinha um conjunto lá. Tinha o Justin Bieber, se eu não me engano, tinha um grupo chamado Restart, alguma coisa assim. Era igual. Eles acham que eles tinham liberdade de fazer com o seu cabelo o que quisessem. Liberdade de coisa nenhuma. Algumas pessoas estavam cantando a bola e dizendo é assim, estavam se penteando assim, e todo mundo vai lá e começa a pentear o cabelo para frente. É o sistema. É uma das definições do que é morto espiritualmente. Meus irmãos, meus amigos, a sociedade humana nasce dentro do sistema chamado mundo, está escravo dele. Por mais que lute, discorde, etc., está debaixo dessa ordem, e isso caracteriza a morte. Seus alunos estão dentro desse grupo. Eles estão mortos. O segundo fato que caracteriza a morte espiritual aqui é que ele vive conforme as determinações dos poderes invisíveis. Olha lá o que ele diz, ainda no versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. A ideia ar aqui, na língua grega, e não só na língua grega, como também na hebraica, a palavra para ar aqui é a mesma para espírito.
E o que ele está desenvolvendo aqui é que esse mundo, em que parece que é simplesmente o resultado de escolhas daqui, da lá, na verdade, esse mundo está conectado e coordenado pelo que aqui ele chama de príncipe da potestade do ar. O que é príncipe? Ele é o líder, ele é o chefe, ele é quem encabeça da potestade das autoridades. Então esse sistema caído, cheio de pessoas mortas espiritualmente, esse sistema está sendo comandado pelo diabo. Parece que não tem ninguém, que as coisas estão acontecendo e o diabo não tem nada a ver com isso. Não. O diabo está agindo de maneiras das mais diversas. Nós temos alguns missionários na igreja que trabalham em áreas extremas, no meio de aldeias indígenas, algumas das quais, até poucos anos, só tinham contato com humanos que eram os missionários. E já ouvi algumas conversas deles, não é que eles ouviram falar, mas eles viram de materializações de demônios que ganharam uma forma física e se manifestavam na aldeia, e eles reconheciam aquilo como um espírito, era opressor. Existem ações ou atividades demoníacas que são opressoras. Mas ouça, o padrão dos nossos dias, a maneira principal com que o diabo atua, é simplesmente, sutilmente, sem aparecer, levando-o a pensar como ele pensa, de acordo com os propósitos que ele tem. Esse espírito, conforme ele descreve aqui, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele atua levando as pessoas a desobedecerem. Ele é tão realidade e percebido na doutrina do Senhor Jesus. Veja, o Senhor Jesus disse em certa ocasião: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O Senhor Jesus reconhecia que esse sistema estava debaixo do comando de um príncipe. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele chama o diabo de o Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas. Esse espírito que está atuando, veja, aqui no versículo 2 ele diz: agora ele atua nos filhos da desobediência. Senhores, isso não é por acaso que as pessoas fazem o que fazem, rebelam-se como rebelam-se, e evitam a todo ponto aquilo que é orientação e determinação de Deus. Isso é uma realidade, as pessoas estão debaixo do domínio das trevas. As trevas estão cegando as pessoas para que não percebam o Evangelho. Cerca de 10 anos atrás, um de 2 irmãos gêmeos se aproximou da nossa igreja, de jovens da nossa igreja. Eu não o conhecia, não sei o quanto foi exposto a ele o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas naqueles dias de aproximação, ele deu uma desaparecida. E foi encontrado dias depois, enforcado numa árvore dentro de uma fazenda. 3 ou 4 semanas atrás, o seu irmão gêmeo fez o mesmo, 10 anos.
que levou essas pessoas a acabarem com suas vidas? Há um príncipe nesse mundo que quer destruir, macular a obra de Deus. Em alguns lugares, esse espírito é chamado de Beuzebu, e essa é uma expressão hebraica difícil de definir com clareza o que significa Beuzebu. Alguns estudiosos hebraicos sugerem que Beuzebu, na verdade, seja uma adaptação do nome Baal-Zebub. Baal é senhor e Zebub é mosca. Então, aparentemente, nessa interpretação, o diabo é o senhor das moscas, e o significado disso é alguém que quer fazer da sua vida um lixo. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 2, vocês estavam mortos porque vocês viviam de acordo com o curso desse mundo, vocês estavam mortos porque vocês estavam andando de acordo com as orientações e determinações do príncipe deste mundo, que atua em vocês. E isso vale para todo ser humano, inclusive seus alunos. Vejam, a sociedade humana impreterivelmente vive dentro do sistema chamado mundo, que é comandado e coordenado pelo diabo, o que caracteriza escravidão e morte espiritual. Mas eu chamo a sua atenção agora para o terceiro fato. O que caracteriza uma morte espiritual? E, senhores, eu insisto nesse ponto aqui da morte espiritual, porque se nós não temos uma visão realista do que é o público com que nós trabalhamos, o ser humano, nós não vamos usar o remédio realista que Deus tem. O terceiro fato que caracteriza essa morte espiritual, então, é que o homem vive conforme a própria inclinação corrupta. Por um lado, existe a ação do demônio. Por um lado, existe esse mundo que está nos conduzindo contrário a Deus. Mas o pior de tudo é que, além de sermos vítimas e forçados por esse ambiente e pelo diabo, encontra um cúmplice dentro de nós. Olha o que ele diz aqui. Anteriormente, ele diz no versículo 3, todos nós também vivíamos entre eles. Antes de nos convertermos, a pessoa no seu estado normal vivia entre eles o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou como diz uma outra tradução, fala, todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. A palavra carne, na primeira tradução, ela não significa essa matéria que cobre os nossos ossos debaixo da nossa pele. Está descrevendo que todos nós temos naturalmente uma inclinação, nós somos naturalmente pecadores. Nós somos naturalmente corrompidos. A gente não peca por acaso. Não é que a gente teve um impulso e de repente cometeu um erro. Nós somos naturalmente pecadores. Nossa tendência é essa. Quantas vezes você hoje pensou o indevido, desejou o errado? Quantas vezes? Nós temos essa natureza. Uma vez que o ser humano se apartou de Deus e se afastou de Deus,
que está acontecendo? Nós fazemos o indevido. Por quê? Porque é a nossa natureza. Lembra daquela história, daqueles contos de Esopo, em que um escorpião chega à beira da lagoa e pede para um sapo a carona para chegar do outro lado? E o sapo diz assim: mas com esse ferrão aí, você vai me dar uma ferroada e como é que eu vou ficar? E o escorpião fala: mas se eu ferroar você, você vai morrer e eu também. O sapo: faz sentido. Sobe. No meio do lago, o escorpião dá uma ferroada. E o sapo reage: mas você disse que não ia fazer. E o escorpião diz assim: isso é a minha natureza. É a minha natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Deus usa e estabelece uma série de formas e recursos para evitar isso. Por exemplo, as autoridades foram instituídas por Deus. Romanos capítulo 13 descreve isso claramente. O policial é um agente de Deus. E ele, no exercício da sua função e a força da lei, o juiz que julga e que manda para a cadeia, eles coíbem isso. Porque se não coibir, você lembra o que aconteceu recentemente em Natal, quando o presídio ficou por conta dos bandidos? Você lembra o que aconteceu em Vitória, quando os policiais fizeram greve? Alguns de vocês não tinham nascido, mas aqueles que já tinham nascido devem se lembrar, em 1977. Teve um blackout em Nova York. Nova York sem energia elétrica. E sabe? Não era o pessoal do presídio, não era o pessoal de Vitória, era de Nova York. Eles quebravam as vitrines e roubavam as coisas. Sabe por quê? Por causa da natureza humana. Nós somos escravos do nosso pecado. Veja, o apóstolo Paulo, ele faz uma confissão tremenda. E qualquer pessoa que é honesta aqui, reconhece isso. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 7. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. E ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará? O que é que ele está descrevendo? Ele está descrevendo o coração dele. A inclinação natural do ser humano é para o pecado. É lógico, algumas pessoas tendem mais para uns pecados, outros para outros. Mas elas tendem. Eu tenho 3 netos, uma netinha de 4 anos. Nos últimos 30 dias ela chegou em casa, uma pecinha, eu esqueci o nome agora, dessas pecinhas brilhantes que usam para decoração. Como é que chama isso? Não estou conseguindo.
Ah, é outra coisa. Ela chegou com aquilo brilhante assim, chegou para a mãe dela e falou assim: mamãe, olha o que eu trouxe para você. Eu falei assim: onde você conseguiu isso, querida? A professora estava com um pacotinho disso. E um deles caiu no chão. Ela disse que ninguém podia pegar, só eu podia. Ela falou: mentiu. Falou: querida, você pegou alguma coisa que não era para pegar? Você mentiu para mim, agora você está me dizendo, contando uma história de que você roubou. 4 anos. E vocês sabem disso. Vocês que são pais sabem disso. Você já vê essa tendência pecaminosa, esse pecado já novinho. Vejam. Ele diz aqui: a mentalidade e o desejo pelo prazer do pecado é mais forte que qualquer impulso por cumprir com o que vem de Deus e caracteriza a morte espiritual na sociedade humana. E daí? Tem esperança? Eu queria mostrar uma música para vocês, com algumas imagens. Prestem atenção nisso. Sei de exato quem tu és, sei de todos teus desejos e sei tê-lo aos meus pés. Menti desde o início para que você faça parte da minha eterna rebelião contra o Deus Pai. E tudo que Ele é, você também odiará. Com suas ações pra mim tão fácil ficará. O ego gosta, o pecado é tão bom. Você ama, vamos nessa, deixa rolar. E todo o tempo estou manipulando como meu fantoche, o meu robozinho. Bem-vindo ao meu show, estou te enganando e todo o inferno está comigo, fazendo das mentiras verdade. Sempre tem uma mentira que funciona para todo mundo, todo mundo. Uma mentira que me abre o teu coração, seu livre-arbítrio, eu estou te enrolando. Tenho o controle para te dizer, te vender qualquer coisa que alimente a sua própria carne e te segue para ver o que há além da vida, além do agora, além do que parece, muito além do prazer e do pecado que entorpece. Eu te farei embriagado
Que descrição de como o homem está sendo tapeado, levado nesse engano por esse sistema, orquestrado pelo próprio diabo, e que reverbera no coração do homem ímpio. Meus irmãos, essa é a realidade de todo o ser humano no seu estado natural. Essa é a realidade de todo homem antes de se encontrar efetivamente com Deus. Acredite-me, essa é a realidade das crianças a quem você ministra no seu estado natural. Os brinquedos mudam. As atitudes mudam, a força muda, a intensidade muda. Mas a descrição que Deus faz é que as pessoas alvo da nossa ministração nasceram nessa condição. Estão mortas. E o que um morto pode fazer? Nada. Se Deus não fizer alguma coisa, um morto não faz nada. Eu já estive em situações em que eu gostaria de fazer alguma coisa para evitar que aquele morto fosse sepultado. Mas o morto está morto. A gente não muda isso. Eu já vi pessoas agarradas em caixões, clamando que aquela pessoa se levante e viva de novo. Esse é o nosso assunto de amanhã, mas olha o que ele diz no versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele descreve no capítulo 1 que o poder que atuou ressuscitando o Senhor Jesus Cristo, aí ele entra no versículo 1 do capítulo 2 e diz: Ele vos deu vida. No versículo 5 ele repete, na verdade, somente na língua grega, está escrito no versículo 5, o versículo 4 foi colocado lá só para a gente entender, por causa do jeito que a gente costuma escrever em português. Mas o que aconteceu de diferente com esse ser humano? Ele deu vida. A única saída, a absoluta saída para o ser humano é uma ação de Deus que transforma morto em vivo. Ainda que sejamos mortos espiritualmente, há um Deus que ressuscita os mortos. Eu trabalho com um homem. Durante muitos anos ele trabalhou na manutenção de uma empresa multinacional. Seu nome na empresa, o nome dele é João, mas seu nome na empresa é João do Diabo. É assim que ele era conhecido, e ele gostava de ser conhecido por isso. Mas o inacreditável aconteceu. Alguém deixou um livro perto dele. E numa hora de tristeza, ele entrou no almoxarifado da empresa, na hora do almoço, pegou aquele livro e se deparou com um testemunho. E o João recebeu a Cristo e se converteu.
Toda pessoa no seu estado natural, num nível ou no outro, numa intensidade ou no outro, numa cor ou no outra, ela está morta espiritualmente. Dias atrás fui abordado para participar de um evento na Polícia Militar em Campinas, mais especificamente dentro de presídio, porque é assustadora a quantidade de policiais que estão se matando. Eu diria que, de uma certa forma, está na moda, é a onda do momento, o suicídio. E eu estava me perguntando até que ponto esses que estão na ponta, no extremo da sociedade, lidando com as pessoas mais corrompidas pelo pecado, o quanto essas pessoas não estão aguentando a barra de conviver com isso, de tratar com isso. Estão absolutamente decepcionadas, desesperançosas. Não tem solução humana. É Deus quem muda o coração das pessoas a quem você ministra. Não é uma historinha para criança. Não é um entretenimento para criança. O que os nossos alvos no ensino, no estudo da palavra precisam é de uma ação de Deus. E amanhã pela manhã nós vamos falar especificamente sobre o que é que Deus está fazendo, o que é que Ele fez. E amanhã à tarde nós vamos falar sobre o processo de transformação de mortos em vida e suas implicações na prática. Como é que essa mudança se dá? Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra e sermos confrontados pela visão que o Senhor traz da sociedade. Ó Pai bondoso, faz-nos ver o mundo em que vivemos, as pessoas com quem convivemos, com as lentes da Tua Palavra. Livra-nos de estarmos vendo uma maneira tão bonita como o mundo quer traçar, e cada vez mais fica evidente quão corrompida está a nossa sociedade. Ó Pai Celestial, que possamos entender que não é a nossa força, não é nossa sabedoria, não é nossa habilidade, não é nossa argumentação que tem poder de mudar a história das pessoas a quem ministramos, mas somente o Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Dias atrás, poucos meses atrás, um homem chegou na igreja para participar do culto e ele me contou a seguinte história. Ele já havia sido convidado, ele e sua esposa já haviam sido convidados para vir para a igreja, mas nunca tinham vindo. Nunca aceitaram, eram absolutamente resistentes a qualquer pregação do Evangelho. Mas ele é uma família de geração após geração, são agrônomos, são fazendeiros, vivem da terra. E o pai dele, que ainda trabalha com ele, pediu a um dos vizinhos da fazenda para que a sua terra fosse arrendada por eles. E acho que, pelo visto, eles precisavam bastante disso, de pegar mais terra. Só que a resposta do vizinho não vinha. Ele resolveu pegar o carro dele, foi na casa do vizinho, bateu lá na casa do vizinho e foi: o senhor tem alguma resposta? Vai alugar a fazenda, arrendar a fazenda para a gente? Ele disse: não vou fazer isso. E ele, pelo visto, isso significava alguma perda substancial para ele. Ele, indignado, mas por quê? O que está acontecendo?
Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Ele é religioso, profundamente religioso. Aquele fazendeiro que eu não tenho a menor ideia de quem seja, virou para ele e disse assim: você crê em Deus? Ele falou: creio. Vem aqui. Entraram no carro do fazendeiro e foram efetivamente para a casa do fazendeiro. E o fazendeiro abriu as escrituras e leu uma série de versículos com ele, mostrando que aquele homem não era um crente em Deus, ele era um pecador devasso, condenado ao inferno e viver longe de Deus. Pô, você não acredita nisso? Vai para sua casa, pega a sua Bíblia, ele tinha a sua Bíblia lá. Ele leu tudo aquilo. Esse camarada que veio para a igreja era um bandido, um mau caráter da pior espécie. E ele foi tocado por Deus e foi vivificado. E hoje eu escuto testemunhos da transformação de vida que tem acontecido naquele homem. Se não for a mão de Deus, não acontece nada. Estava correndo num parque, dava algumas voltas num circuito de cerca de 1.700 metros, e quando eu estou terminando mais uma volta, uma mulher se aproxima de mim e ela quer conversar comigo. Eu sei quem ela é uma prostituta. Ela sabe quem eu sou, ela sabe que eu sou um pastor. E eu digo para ela: olha, eu preciso dar mais uma volta. Ela disse: eu posso correr com você? Eu falei: ai, meu Deus, quem é isso? Eu falei: vamos lá. Ao longo daqueles 1.700 metros, essa mulher foi despejando a desgraça que era a vida dela. Terminamos aquela volta, já estava mais para escuro do que para claro. Ela me perguntou: podemos continuar essa conversa? Eu lembrei da história de Jesus com a mulher samaritana. Falei: se o Senhor ficou conversando com ela lá, vou ficar com ela aqui. Não deu 5 minutos, passou um camarada na igreja. Convidei essa mulher, ela foi no meu escritório no dia seguinte, 2 dias depois, na verdade. E ela se rendeu a Cristo. No domingo ela estava na igreja, no meio da semana ela voltou no meu escritório. Depois disso eu passei para uma mulher cuidar dela. Mas ela me disse o seguinte: no domingo, quando eu fui escolher uma roupa para ir na igreja, eu tive muita dúvida, porque as minhas roupas são roupas sensuais. Mas, de alguma maneira, eu achei uma roupa que eu podia ir na igreja. Isso é obra de Deus. Nós estamos mortos, mas há um Deus que pode dar um destino diferente. E é sobre isso que nós falamos amanhã de manhã. Deus abençoe vocês. E quem é a palavra? Em julho, na EBF, na nossa igreja, o irmão da igreja veio me abordar, falar assim: eu estou impressionado com o que aconteceu na sala com seu filho. Já fiquei preocupado, né? Assim, o que aconteceu? A professora perguntou: quem é que peca? Aí as criancinhas: eu não. Meu filho levantou a mão e falou assim: eu peco. Professor, eu peco todos os dias. Quando ele falou isso, eu fiquei aliviado. É um bom começo. O mais difícil
é convencer os nossos filhos, qualquer outra pessoa, de que ela é pecadora, que carece da graça de Deus. Não é mesmo? Esse é o mais difícil. Convencer de que Deus é bom, Jesus é bom. Não é fácil, o Espírito Santo é quem convence, mas trazer essa convicção de que nós somos pecadores, só o Espírito Santo pode fazer, não é mesmo? Tem um grande motivo de oração para os nossos filhos, que Deus convença os nossos filhos do seu pecado, não é mesmo? Gostaria de chamar aqui nosso irmão pastor Daniel Lucas. Pastor Daniel Lucas, ele é casado com a Aline. A Aline está aqui? Cadê? Não está? Pai da Lara, de 4 aninhos. Eles são casados desde 2004. Ele é um missionário da UANSE desde 2007. Formado no Seminário Bíblico de Evangelização em Araçatuba, São Paulo. E são responsáveis pela região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Esse é o Daniel. Orem por ele. Ontem ele trouxe uma pilha de livros para mim, apresentar os livros, né? E foi falando, um por um dos livros. Olha, esse livro aqui e tal, você vai falar desses livros amanhã. Saí com a pilha debaixo do braço. Cheguei lá em casa, dei uma olhadinha nos livros. Tá aqui a Aline. Essa é a Aline, meus irmãos. Dei uma olhadinha nos livros e falei assim, não dá. Como que eu vou apresentar livros que na sua maioria eu não li? Já mandei uma mensagem para o Daniel, fazer, Daniel, esse negócio de apresentar livro é com você. Você leu a maioria deles. Não vou ficar apresentando livro que eu não li. Né? Então, aqui a palavra para o irmão. Irmã Aline, Deus abençoe. Boa noite. Talvez alguns ainda não me conhecem, né? Mas sou eu que respondo às vezes suas mensagens no WhatsApp, né? As mensagens por e-mail, as inscrições que você fez. Então eu agradeço a presença de cada um aqui. É bom ver cada um de vocês nessa noite aqui conosco, sabendo que Deus tem falado aos nossos corações, e isso é gratificante e muito bom a gente poder ter um tempo para falar e pensar um pouco sobre as nossas crianças. A gente está em tempo, dentro do tempo que a gente colocou para vocês, quero dar alguns avisos importantes para a gente continuar. Vocês receberam dentro da pasta um folhetinho desse aqui, né, da conferência, e atrás tem a programação, tem os horários. A gente vai tentar seguir à risca esses horários, né? Hoje a gente começou no horário certinho, estamos terminando até antes do horário, mas a gente quer seguir bem esses horários aqui. E eu quero destacar, amanhã a gente começa a recepção, a livraria vai estar aberta 8 horas, e vamos fazer a abertura, o começo da conferência, às 8h40. Então, se você chegar às 8h41, o que vai acontecer, Lipe? Perdeu 1 minuto, né, da programação. Então, a gente vai começar no horário, tá? Nós não vamos ter um café da manhã preparado para você, mas vai ter algumas bolachinhas ali, se você quiser ter um tempo, conversar um pouquinho, chegar um pouquinho antes, né? Ver os livros que a gente vai ter, conversar com os irmãos. Então, a partir das 8 horas, a gente vai estar aqui à frente. O estacionamento, aqui, talvez alguns viram que não é tão simples estacionar, né? Então, amanhã ainda, a partir das 8, é um pouquinho mais difícil. A gente vai estar reservando, tentando reservar ali para você chegar e ter lugar para estacionar. Então, olhe nesse folhetinho, siga. A gente quer seguir os horários que tem ali. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre os workshops, cada um, onde vai ser, tá? Mas você pode ir seguindo esses horários que a gente vai tentar colocar ele certinho. Só para algumas pessoas me perguntaram, tá? E esqueci de falar no começo. Então a gente tem aqui na igreja, quem não conhece, tem os banheiros aqui no fundo, tem o corredor aqui,
os banheiros ali no fundo, o bebedouro ali atrás. E nossas atividades vão acontecer aqui no templo, no outro lado, o anexo 2 ali, embaixo, onde vocês fizeram as inscrições. Nós vamos almoçar amanhã lá, então todo mundo junto, dentro da sua inscrição, já inclui o almoço, tá? Vai ser preparado ali. E dentro dessa estrutura a gente vai estar trabalhando em toda ela. Vai ter um dos workshops que vão ser na capela. Talvez alguns achem que não tinham vindo, acharam que a igreja é lá, né, na esquina. Lá vai ser um dos workshops e a gente vai ter tudo isso. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar a gente, tem uma equipe que pode te ajudar. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns livros. Eu acho que todos chegaram ali, viram, a gente tem uma livraria falando sobre, tem títulos, muitos títulos ali. A grande maioria desses livros são voltados para a família, educação de filhos, relacionamento, marido e mulher, e a gente tenta selecionar um pouco esses livros dentro desse tema. Então a gente tem livros basicamente sobre família e liderança ali. Eu quero destacar alguns livros que, se você, pai, não leu, então fica um desafio. O primeiro dele, Pastoreando o Coração da Criança. Para mim, um dos melhores livros sobre educação de filhos. Dr. Ted Tripp, talvez eu sei que alguns de vocês estiveram na conferência nacional que a gente teve ano passado, que ele falou. É um livro muito bom. Se você tem filhos e não leu esse livro ainda, você está perdendo uma oportunidade muito grande que Deus te dá de crescer, de conhecer um pouquinho mais. E ele vai tratar um pouco e bem mais do que a gente normalmente faz, e é o que é o fácil nós como os pais fazerem, que é tratar a atitude. Ele vai falar em como atingir o coração, como pastorear realmente o coração das crianças, né? Tem o Pastoreando o Coração da Criança e o Instruindo o Coração da Criança, Dr. Ted Tripp. Também a Elise Fitzpatrick, o nome dela, pronunciar é difícil, mas é um livro muito bom, Pais Fracos, Deus Forte. Vai falar sobre a graça de Deus manifesta e como nós, como pais, precisamos também depender da graça de Deus na educação dos nossos filhos. Um livro muito bom. Esse livro eu estou lendo, não terminei de ler ainda, mas eu estou gostando muito. Pais Corajosos, John MacArthur. É um livro, quem já leu algum livro do John MacArthur sabe que são livros bons. E ele vai falar sobre nós como pais, a coragem que nós temos de educar nossos filhos. E é um livro que ele gasta um bom tempo, boa parte do livro falando para os pais, para os homens. Então é um livro que desafia muito você, pai, ao seu papel de pai, ao seu papel na sua família, na educação dos seus filhos. Pais Corajosos, John MacArthur. Também, esse é um livretinho que eu achei interessante porque nem todo mundo gosta de ler, já olha o livro pela grossura, né? E tem esse livro, é um livro antigo, Dica para Pais, um livro escrito em 1835, que o Dr. Ted Tripp pegou, ele fez algumas adaptações e colocou alguns comentários no meio do livro dele. E esse livro, Dica para Pais, é um livro simples de leitura, fácil, mas é um livro que traz muitos princípios bíblicos e que pode te ajudar, várias dicas que pode te ajudar também como pais. Agora, quem trabalha com as crianças, a gente está falando mais de pais, né? Tem alguns líderes do Ministério Infantil. Não sei se vocês já leram, é um livro antigo também, mas Pescadores de Criança, Spurgeon, tá? Esse é um livro que eu gosto muito, um livro que me desafiou no seminário a trabalhar com crianças, né? Hoje a gente tem um ministério voltado para as crianças e foi um dos livros que Deus usou para me desafiar a esse ministério. Então, Pescadores de Crianças, um livro também fantástico para você
como líder do Ministério Infantil. Bom, esqueci de um aqui para pais. Não me faça contar até Thaís. História de uma mãe, basicamente uma história de uma mãe colocando em prática aquilo que ela aprendeu, dentro dos princípios, principalmente do pastoreando o coração da criança, instruindo o coração da criança. E ela vai contar de uma forma bem mais prática, né, porque não é tão simples assim, né? O Ted Tripp, no livro dele, ele fala sobre obediência, que a obediência tem que ser, vamos ver se eu lembro agora, imediata, completa e... Quem leu aí? Quem lembra? Eu esqueço. Tá? E ela vai falar um pouco sobre isso, como é difícil na prática isso acontecer. Tá? É um livro bem prático, muito bom também. E para líderes do Ministério Infantil, Crianças Firmados na Rocha. Para mim, os dois melhores livros sobre Ministério Infantil, Pescadores de Crianças e Crianças Firmados na Rocha. Larry Fuller. Tem alguém aqui que participa das conferências 414 desde a primeira, que está aqui? Solange. A primeira conferência 414 que a gente teve, Larry Fuller foi o preletor, um missionário há quase 40 anos como pastor de crianças. E é um livro muito bom. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Larry, né, que ele vai estar vindo o ano que vem também, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Por último, eu queria falar sobre alguns livros. Vocês vão ver esses livros que eu falei espalhados ali. Eu falei um pouco mais só sobre pais e Ministério Infantil. Depois a gente vai falar sobre outros temas. Mas tem uma mesa redonda lá que tem alguns livros em promoções. De 40% a 50% de desconto. Tá? Então, se você quiser, olha lá, tem uma mesa redonda que tem esses livros com desconto. Por exemplo, tem esse Guarde-nos do Mal, é um livro muito interessante, um livretinho muito bom, mas são livros que a gente não tem muitos também, tá? Então, é uma promoção, se você olhar lá e tem só um, é porque só tem um mesmo, tá? Então, você pode se interessar, buscá-lo ali rapidinho, tá bom? Bom, tem vários outros livros e eu quero desafiar vocês a olharem, né? Não só olharem e comprarem, mas lerem esses livros, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. Tá, um outro aviso. Pais, a gente está terminando aqui, vocês vão ter que buscar seus filhos lá no anexo 2, eles estão no segundo andar, tá? Eles não vão vir ali, não vão ser liberados para vir para cá, então vocês, pais, vão buscar, né? Não esqueça seus filhos, né? Eu acho que isso não vai acontecer não, mas por via das dúvidas, né, vamos avisar. Se você tiver alguém que queira vir amanhã, alguns ali atrás me perguntaram, pode vir só amanhã? Pode vir, a gente tem bastante espaço ainda, tá? Então, se você tiver alguém que quiser vir, tá aberto, pode vir amanhã também, tá? A partir das... Que horas? Foi o primeiro aviso, né? Só para saber, mas tá bom. E eu quero deixar um desafio para a gente encerrar. Queria que você orasse pelo dia de amanhã, orasse pelo pastor Fernando Leite, os outros pastores e preletores que vamos ter amanhã, todos que vão estar aqui, tá, também, e que a gente tenha um tempo que seja realmente de desafio, de ânimo para as nossas vidas. Bom, vamos orar, encerrando. Queria chamar o pastor José Humberto, está aqui, tem nos ajudado bastante também. Ore por gente, encerrando esse nosso tempo. Vamos ficar em pé? Deus, antes de tudo, nós te agradecemos pela tua graça salvadora que nos alcançou. Neste texto, neste parágrafo de Efésios 2, foi a graça, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus que nos deu vida. Obrigado por tão grande salvação. Mas nós somos chamados
para levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Os pais aos filhos, professores às suas crianças e a tantos quantos o Senhor nos enviar ou colocar diante de nós ou ao nosso lado. Enche-nos do Teu Espírito e usa-nos para levar essa mensagem. Obrigado pelo que recebemos nessa noite. Obrigado pelo que vamos receber amanhã. O Senhor abençoe para que todos estejam aqui. Que o Senhor esteja capacitando e usando todos os preletores. Obrigado pelo ministério da UANSE, pastor Samuel, Daniel e todos os missionários e obreiros que cooperam nesse ministério tão precioso na evangelização de crianças, juvenis e adolescentes. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua bênção e proteção. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agradecer o pessoal que veio, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem pessoas de Itapaci, Cachoeira Alta, né? Anápolis, tem mais 3 cidades de fora. Não estou lembrado agora, mas tem um pessoal de fora. Tá? Obrigado. Até amanhã, às 8 horas. Vai me separar, mesmo se eu me abalar.